Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Costa Bento, eu sou psicóloga clínica infantil e vim aqui hoje ministrar para vocês o curso de análise do comportamento aplicado ao transtorno do espectro autista. Então, essa primeira aula é para falarmos um pouco mais e entendermos melhor o que é o transtorno do espectro autista, ou então conhecido como TEA. A primeira parte que eu acho que a gente tem que falar sobre esse assunto é definir o porquê que é um tema de relevância, porque é um tema que a gente tem visto estar sendo mais abordado, mais estudado e mais trabalhado ao longo desses últimos anos. Primeiro, eu acho que é legal a gente ressaltar que o TEA não surgiu nesses últimos anos. Nós temos estudos e levantamentos que mostram que o TEA já está presente aí há muitas e muitas décadas. O que mudou foi a forma de diagnosticar e de classificação do transtorno do espectro autista, como a gente vai ver aqui ao longo dessa aula. Mas um ponto principal já é perceber que o TEA ele não é algo que surgiu nos últimos 10, 20 anos, estourou e só temos casos notificados dessa época. Apesar de que a gente tem essa percepção de que teve um aumento de casos e que parece algo que está surgindo de agora, mas não é bem assim. Bom, e por que a gente tem que falar sobre esse tema? Estima-se que no Brasil, com quase 207 milhões de habitantes, haja cerca de 2 milhões de autistas. E de acordo com o DSM-5, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que atinge 1% da população geral. Então, temos aí números bem elevados quando se fala sobre o transtorno do espectro autista. Então, o TEA se caracteriza por desvios qualitativos na linguagem, interação social e cognição. Nós temos um número elevado de pessoas diagnosticadas com autismo, com o transtorno do espectro autista, que apresentam, que tem como características esses desvios e dificuldades, principalmente na aprendizagem de alguns aspectos específicos, mas não é uma característica que a gente vai encontrar igual em todas as pessoas autistas. Esse é um ponto que a gente vai ver mais pra frente, mas que já vale destacar. O TEA, ele não tem cara, então nós não vamos pegar e diagnosticar uma pessoa pela sua aparência. Isso já desmistifica essa ideia que muitas vezes a gente pode ter, as pessoas podem ter, de que a criança, ela não tem cara de autista. Então, muitos já podem ter escutado esse tipo de comentário, de alguém chegar, minha filha é autista, meu filho é autista, e alguém comentar, mas ela não tem cara de autista. Então, é sempre bom a gente reforçar que autismo, a TEA não tem cara. Assim como não tem cura. Então, a ideia desse curso, a ideia da intervenção da análise do comportamento no autismo, não é de promover uma cura, porque não se trata de uma doença, se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento
e não vai ter uma cura. A gente não vai curar o autismo. Não importa se você coloca a criança em uma intervenção de 80 horas por semana, ela vive de terapia, ela não vai ser curada, porque o autismo não tem cura. Então aqui eu trouxe uma linha do tempo que eu vou pincelar brevemente, que aponta sobre como que o transtorno do espectro autista apareceu nos estudos, nos artigos publicados desde seu início. Então, esse levantamento foi feito pelo livro que eu utilizo como referência no final do curso, tem a capa do livro, para quem quiser ler e se aprofundar mais. Então eu vou só dar uma pincelada, porque tem muita coisa, já que o termo apareceu aí pela primeira vez em 1911, em um estudo sobre crianças que apresentavam um padrão diferente de comportamento e alguns déficits no desenvolvimento. E esse termo, autismo, foi usado pela primeira vez. Em 1944, nós temos o Hans Asperger, que publicou, ele era um pesquisador, ele publicou seu doutorado também apontando, falando sobre crianças que apresentavam um desvio cognitivo extraordinário e alguns déficits, e ele foi conhecido porque a síndrome de Asperger, que geralmente a gente associa, muitos ainda hoje associam o autismo de altas habilidades com a síndrome de Asperger, apesar de não ser mais utilizado essa denominação, mas foi graças a esse pesquisador, esse doutor austríaco, lá em 1944. E aí depois disso nós temos um período em que o autismo, porque nessa época o autismo, o termo era utilizado, mas não como um diagnóstico, ele era muito mais associado a questões de psicose. Então, em 1956, ele era considerado uma psicose, e em 1966, para o grupo avançado, de acordo com o grupo para avanço da psiquiatria, ele entrava no grupo das psicoses da primeira e segunda infância. Ou seja, o autismo ele aparecia mais como um sintoma da psicose infantil. E só lá em 1976 que ele foi considerado um transtorno do desenvolvimento. E aí, a partir do DSM-3, em 1987, que a gente encontra critérios diagnósticos mais concretos e observáveis sobre o transtorno do espectro autista, apesar de ainda não ter necessariamente essa denominação. Então, a gente vê que ele já surge, o estudo sobre autismo, o termo autismo, ele já surge nos estudos bem lá anteriores, bem antigos. O que foi acontecendo é uma transformação da conceituação do autismo de um sintoma para um transtorno isolado. Então aqui, já em 1970, de 70 para frente, a gente já tem ele sendo considerado como um transtorno do desenvolvimento, que a gente vai ver mais para frente nas definições. Nós temos, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos vários além do autismo, então não se define apenas pelo autismo. Continuando a nossa linha do tempo, lá em 1994, a OMS e a APA já começam a estudar a relação, apontar mais a relação entre autismo e a deficiência intelectual, que na época coloca como deficiência mental, mas é o que hoje a gente chama de deficiência intelectual. Então a gente já está saindo dessa ideia do Asperger de autismo associado com altas habilidades, e a gente traz mais essa relação da deficiência intelectual com o TEA, e temos ele é englobado mais amplamente nos transtornos abrangentes do desenvolvimento. Basicamente aqui a gente está falando da mesma coisa que a gente conhece hoje, só que a denominação vai se atualizando para se tornar mais eficaz, mais abrangente para esse transtorno. Então nós temos agora o termo transtornos abrangentes do desenvolvimento. Em 1990, se consolida a ideia do autismo como uma disfunção orgânica e não mais um problema dos pais. Então, cai por terra aquela ideia, por exemplo, da mãe geladeira, de que a mãe ser fria e distante com a criança era o que causava o autismo. Então, aqui se aponta que o autismo ele tem que ser visto por um viés biológico e não por um viés de um problema dos pais. Então, como se os pais estivessem causando o autismo na criança.
E aqui a gente já se aproxima de uma definição que é muito mais comum a nós hoje em dia. E destaca-se que mesmo a gente já tendo comprovado de que não são os pais que causam autismo, pelo menos não ativamente por causa dos comportamentos dele, porque a mãe foi fria com a criança, porque a mãe não deu amor para a criança, ainda assim nós temos muitas pessoas que acreditam que elas que podem ter causado o autismo nos seus filhos. Então muitas mães, principalmente mães, que se sentem muito aflitas porque acreditam que elas não deram amor suficiente, não cuidaram o suficiente da criança e por isso elas causaram o autismo do filho ou da filha. Então é importante a gente ter bem claro de que não é isso, já foi comprovado lá em 1990 de que não é isso, para poder sempre reafirmar para os pais de que não são eles que causam, não são os comportamentos deles que causam o autismo. Em 1993, nós temos os trabalhos refletidos no conceito de transtornos globais do desenvolvimento, no CID-10. Então, no CID-10, o autismo já está incluso dentro da categoria de transtornos globais do desenvolvimento. E aí depois nós temos o DSM-4, então a gente viu lá atrás o DSM-3, aqui a gente já tem atualização no DSM-4, que sugere o diagnóstico diferencial, pontuando aí a descrição de 3 domínios característicos do transtorno do espectro autista. Então aqui a gente já tem uma definição que quem estuda, quem olha, pesquisa mais sobre essa temática, já se identifica, já se assemelha mais, porque é o que comumente a gente vê sendo divulgado. Então a necessidade de uma descrição de 3 domínios característicos do TEA: os déficits na interação social, déficit na comunicação, padrões repetitivos, restritos e estereotipados de comportamento, interesses e atividades. Então são esses 3 domínios. Aqui tem um, aqui tem o segundo e aqui o terceiro, que são característicos para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E aí vale lembrar que o autismo passou a se constituir como um conceito heterogêneo que inclui múltiplos sintomas, com uma variedade de manifestações clínicas e uma ampla gama de níveis de desenvolvimento e funcionamento. Então aqui, a partir da década de 90, a gente já tem isso mais consolidado, de olhar para o transtorno do espectro autista como algo mais amplo, mais variável do que um diagnóstico único e que existe um padrão único. Então a gente está começando a se aproximar da ideia que a gente tem hoje de transtorno do espectro autista. Aqui tem uma tabela que é só para exemplificar como que foi a evolução desses critérios de diagnóstico. Então aqui é baseado no DSM-4 de 2002. Estão dentro do grupo de transtornos globais do desenvolvimento. A gente já tem uma atualização em cima, então alguns desses transtornos não estão mais especificados dessa forma, quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, mas aqui no DSM-4 a gente ainda tinha o transtorno autista, o transtorno desintegrativo, o transtorno de Rett, o Asperger ainda era citado, e o transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, vamos analisar mais a fundo qual que era a definição do DSM-4 com relação ao transtorno autista. Então, ele era diagnosticado numa idade de 0 a 3 anos, com habilidades comunicacionais pobres, habilidades sociais limitadas, perda de habilidades, aqui era colocado que não, tinha perda de habilidades no transtorno desintegrativo, interesses restritos, sim, epilepsia era, como o critério diagnóstico era de frequente, curso da vida adulta estável, o sexo era mais no sexo masculino do que no feminino e o prognóstico era pobre. Então, eram essas as características apontadas dentro do DSM-4 com relação aos transtornos globais do desenvolvimento no que se refere ao transtorno autista. No DSM-5, que já é de 2013, tem uma mudança
definição, nesses domínios característicos do autismo. E aí a gente já tem as deficiências sociais e de comunicação. Então, ao invés de 3, nós temos 2 domínios principais: as deficiências sociais e de comunicação e os interesses restritos, fixos, intensos e comportamentos repetitivos. Eles estão englobados, então, em 2 domínios principais que vão aí precisar ser cumpridos para ter o critério diagnóstico. Então, os critérios que eles colocam para chegar num diagnóstico de transtorno do espectro autista, e aqui a gente já vê que no DSM-5 a gente já utiliza o termo transtorno do espectro autista, ou no caso do autismo. Então, são 3 critérios que devem ser preenchidos, que a criança, a pessoa deve preencher para receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista de acordo com o DSM-5. Então, o primeiro, déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais, manifestadas da seguinte forma. Então, déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal utilizada para a interação social, falta de reciprocidade social e incapacidade para desenvolver e manter um relacionamento de amizade apropriados para o estágio do desenvolvimento. Então, esses critérios são relacionados à interação social, que a gente muitas vezes associa ao autismo a esse déficit na interação, principalmente com os pares e com os adultos. Então, a falta de interesse, a falta de reciprocidade social, dessa iniciativa de querer interagir com outras pessoas, a dificuldade de se comunicar, de ler as pistas verbais e não verbais das outras pessoas para entender o que elas querem, o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando. E a incapacidade para manter os relacionamentos, é o que a gente muitas vezes fala que é a falta de interesse em fazer amizades, interagir com outras crianças. No critério B, nós temos os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, manifestado pelo menos de 2 das maneiras seguintes. Então, comportamentos motores e verbais estereotipados ou comportamentos sensoriais incomuns. Então, a criança que se desregula sensorialmente ou que apresenta comportamentos motores estereotipados, a gente geralmente chama da estereotipia, então flapping, girar, balançar, ou então a ecolalia, que são os comportamentos verbais estereotipados. Então, repete a mesma palavra, faz o mesmo som, fica repetindo um barulho. Excessiva adesão, aderência a rotinas e padrões ritualizados de comportamento. Então, aquela criança que ela tem a rotina dela toda esquematizada e ela precisa seguir a mesma ordem, seguir a mesma rotina sempre, porque tem uma dificuldade muito grande se tem alguma mudança. Então, se precisa acordar um pouco mais tarde, se muda a ordem de uma atividade, se muda às vezes o caminho para ir até a escola do que está acostumado, se pega um pouco mais de trânsito, se precisa fazer uma parada não prevista, e ela tem uma dificuldade tanto de aderir quanto de aceitar, de lidar com essas mudanças. Interesses restritos, fixos e intensos. E aí aqui está repetindo, mas é basicamente isso. Interesses restritos, fixos e intensos. Então, aquela criança que apresenta o que a gente conhece mais como no diagnóstico como hiperfoco. Então, um interesse muito grande e restrito em dinossauros. E ela só conversa sobre dinossauros, só quer brincar com dinossauros de uma forma que muitas vezes acaba afetando a interação dela com outras crianças, a rotina dela e o dia a dia, porque esse hiperfoco acaba sendo muito grande. Então, ela tem um interesse restrito, fixo e intenso por exemplo, um tipo de brincadeira, um tipo de comida, um tipo de atividade, com essa dificuldade de aceitar coisas novas ou coisas diferentes daquelas que envolvem o interesse. E no C, nós temos os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite das suas capacidades. Então, é importante levar em consideração que esses sintomas, eles vão estar muitas vezes presentes já lá quando a criança é bem pequenininha, e é importante ressaltar que quanto mais precocemente for feito o diagnóstico,
forem identificados esses padrões de comportamentos e buscado uma avaliação e uma intervenção, melhora o prognóstico da criança. Mas lembrando, a gente não está falando aqui nesse prognóstico de cura, e sim de um desenvolvimento mais saudável para essa criança. Então, continuando, no transtorno do espectro autista, e aqui quando a gente fala de espectro é que, apesar de termos esses critérios diagnósticos, a gente não deve esperar que todas as crianças manifestem o autismo da mesma forma. O nome espectro já está aqui para indicar que existe todo um espectro dentro do autismo, então nós não vamos encontrar todas as crianças tendo o mesmo hiperfoco, a mesma rigidez de comportamento, a mesma dificuldade para aquisição da linguagem ou para interação social. Inclusive, nós temos casos de pessoas autistas que conseguem interagir, conseguem estabelecer relações sociais, de amizade, arrumar emprego, ter um curso do desenvolvimento típico, enquanto outras crianças, outras pessoas autistas têm grandes dificuldades nesses aspectos. Então, é um espectro, é um transtorno que ele vai se manifestar de formas diferentes para diferentes pessoas. E aí, nessa definição que a gente tem hoje de transtorno do espectro autista, engloba o que antes a gente chamava de transtorno autístico, o Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, transtorno global invasivo do desenvolvimento e o RET, que também não entra mais nesse grupo. Então, hoje o que a gente tem como transtorno do espectro autista era o que antes era delimitado, era denominado com essas terminologias. Quando a gente fala hoje de ele tem Asperger, não se utiliza mais, pelo menos por um critério diagnóstico, o transtorno de Asperger, ou a síndrome de Asperger, se considera como transtorno do espectro autista. E aí, outro ponto que a gente tem que levar em consideração para essa questão de ser um espectro é que nós temos crianças com altas habilidades, assim como temos crianças que possuem comorbidades como a deficiência intelectual. Então, não vamos poder tipificar que todas as crianças autistas vão ser muito inteligentes, assim como a gente também não pode tipificar que todas as crianças autistas vão ter deficiência intelectual. E por que a gente tem essa definição do transtorno do espectro autista, englobando o que antes a gente chamava dessa maneira, ao invés de continuar como estava? Para garantir maior segurança e validade para realizar essa diferenciação entre o que é o transtorno do espectro autista, o que é o desenvolvimento típico e outros transtornos que estão fora desse espectro. Então, para garantir um diagnóstico mais fidedigno, mais adequado para essa pessoa, para essa criança. E aqui, quando a gente fala de desenvolvimento típico, é o que antes a gente chamava de desenvolvimento normal, mas como estamos buscando definições e terminologias que sejam mais adequadas e mais éticas até para essas pessoas, os termos que a gente geralmente encontra são desenvolvimento típico ou atípico, assim como pessoa neurodivergente ou pessoa neurotípica. Dessa forma, o TEA ele passa a ser visto como uma condição que afeta indivíduos de todas as raças e culturas. Então, nós não temos como falar que somente pessoas de uma determinada cultura, de uma determinada raça e etnia vai ser autista. Então, nós temos autistas que são pretos, nós temos autistas que são asiáticos, nós temos autistas de diferentes etnias. Apresenta uma ampla gama de funcionamento, então nós vamos ter desde pessoas autistas que conseguem seguir com o curso da vida adulta de forma funcional, então arrumam um emprego, entram em relacionamento, se casam, assim como é o considerado típico, e pessoas autistas que vão ter grandes dificuldades para realizar essas atividades de vida diária e vão precisar de auxílio ao longo da vida. Condição permanente, que pode se manifestar sob diversas formas ao longo dos anos. Então, entra nessa parte de que não tem cura, é uma condição permanente. O que pode acontecer, ela se manifestar de uma forma diferente, dependendo do contexto de vida.
em que a pessoa está, do que ela precisa enfrentar, a que ela precisa se adaptar, e também da intervenção que ela tem, se ela precisa de terapia, de acompanhamento terapêutico contínuo, se ela está fazendo esse acompanhamento, se está sendo eficaz ou não. E aí a gente percebe uma variação notável na expressão dos sintomas e com suas características comportamentais alterando-se durante o seu curso do desenvolvimento por causa de todos esses fatores que a gente acabou de falar. Então, acompanhamento terapêutico, qualidade de vida, a fase, o momento em que a pessoa se encontra na vida, a que demandas ela precisa se adaptar, com o que ela precisa lidar, qual o apoio que ela possui e qual é o nível de suporte que ela precisa para lidar com a sua rotina. Diferentes apresentações e combinações sintomatológicas, então nós não vamos ter um livrinho de receita de como que é uma pessoa autista, em que todo mundo tem que apresentar da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma frequência. E frequência em déficits motores, tanto nos indivíduos com funcionamento elevado como baixo. Então, encontra-se déficits motores tanto em quem tem um funcionamento elevado, ou seja, que consegue ter uma característica de qualidade de vida mais perto da funcional, quanto aqueles que têm maior dificuldade. E com essa definição que a gente tem hoje, a gente passa a considerar que tanto os déficits na comunicação e comportamentos sociais são inseparáveis e podem ser avaliados mais acuradamente quando observados como um único conjunto de sintomas com especificidades contextuais e ambientais. Então a gente tem que avaliar eles em conjunto. Atrasos na linguagem não são exclusivos e nem universais do TEA. Destaca-se que outras crianças neurotípicas ou com outros transtornos fora do espectro podem ter e apresentar atraso na linguagem, apesar de que geralmente é o que as pessoas associam e acabam buscando pela avaliação e intervenção, que é o atraso na aquisição da linguagem. E os comportamentos sensoriais comuns aumentam a especificação daqueles que podem ser codificados dentro desse domínio e vai ser relevante para o diagnóstico em crianças mais novas. Então, quando a gente fala da definição do autismo, muitas vezes a gente fala de níveis de gravidade, níveis de suporte. Então, já passamos por uma definição em que era definido como gravidade leve, moderado e grave, mas agora a definição que a gente utiliza é mais relacionada a níveis de suporte. Então, a gente não vai falar de a gravidade, ele é um TEA grave, mas sim a gente vai falar relacionado ao nível de suporte. Então, eu vou começar a tabela de baixo para cima. No nível 1, indica que requer suporte, e aqui é da definição de 2013. Depois a gente vai ver na definição atual do CID-11 como que isso é tipificado. Então, o nível 1, que seria considerado o leve, requer suporte com relação à comunicação social. Sem suporte local e déficit social ocasionem prejuízos, então ele vai precisar de um suporte para não ter prejuízo na comunicação social. Ele vai apresentar dificuldades em iniciar relações sociais e claros exemplos de resposta atípicas e sem sucesso no relacionamento social. Então a gente já vê aí prejuízos, dificuldades para interagir. Observa-se o interesse diminuído pelas relações sociais. Com relação aos comportamentos repetitivos e interesses restritos, observam-se rituais, comportamentos repetitivos que interferem no funcionamento em vários contextos, e ele resiste às tentativas de interrupção dos rituais e ao redirecionamento de seus interesses fixos. Ou seja, ele engaja em comportamentos repetitivos e tem dificuldade e recusa quando é direcionado para outra atividade ou quando se busca interromper esses rituais. No nível 2, já indica que ele quer um nível de suporte grande. E aí na comunicação social já tem graves dificuldades na interação, na comunicação social, tanto verbal quanto não verbal, que aparecem sempre em locais limitados. Então mesmo com suporte a gente observa um déficit grande na comunicação social, diferente do nível 1, em que esses déficits aparecem quando não tem o suporte. Observam-se respostas reduzidas ou anormais ao contato social com outras pessoas. Com relação aos comportamentos repetitivos,
preocupação ou interesse fixos frequentes, óbvio observador casual e que interfere em vários contextos, desconforto e frustração visíveis quando as rotinas são interrompidas, o que dificulta o redirecionamento dos interesses restritos. E no nível 3, que seria o que a gente chamaria de grave, que requer um suporte intenso, a comunicação social tem um grave déficit na comunicação verbal e não verbal, ocasionalmente graves prejuízos no funcionamento social, interações sociais muito limitadas e mínima resposta social ao contato com outras pessoas. E no comportamento repetitivo, preocupações rituais imutáveis, comportamentos repetitivos que interferem muito com o funcionamento em todas as esferas. Intenso desconforto quando os rituais e as rotinas são interrompidas. Então, muitas crianças, quando têm as rotinas interrompidas e os seus rituais, eles acabam se desregulando e tendo aquilo que a gente chama de crise. E de acordo com essa tipificação, conforme a intensidade dessas rotinas e a dificuldade dessa comunicação social aumenta, necessitando de cada vez mais suporte, mais auxílio, e mesmo com esse auxílio ainda apresentando essa dificuldade, vai aumentando o nível. Então, temos duas mudanças no conceito do transtorno do espectro autista e na abordagem clínica terapêutica que são relevantes para a gente levar em consideração agora. Mudanças conceituais, então, de doença a síndrome. Então, a gente passa dessa ideia de uma doença para ter essa concepção de que é um transtorno que não vai ter uma cura, que não precisa de uma cura, porque é um transtorno, é uma condição, e não uma doença como uma gripe que toma um remédio e melhora. E as mudanças terapêuticas, então passa-se do tratamento de antipsicóticos com antipsicóticos, porque lembrando lá que no início era associado como um sintoma da psicose, a partir da consideração do quadro como uma forma precoce de psicose infantil, para um tratamento de sintomas alvos a partir da sua conceituação enquanto síndrome de etiologia múltipla. Então, aqui já se aproxima do que a gente vai ver na intervenção da análise do comportamento, que é de um tratamento para sintomas alvos, para comportamentos alvos. Então, a gente passa de uma concepção de uma doença, de um sintoma de psicose infantil, para uma ideia de que é um transtorno do desenvolvimento que precisa de uma intervenção terapêutica, um tratamento voltado aos comportamentos, aos sintomas alvos. E aí vamos então à classificação do autismo no DSM. Então, para a gente lembrar aqui, no DSM-4 nós tínhamos os transtornos globais do desenvolvimento, que incluía o transtorno autista, o RET, o desintegrativo, que a gente viu, síndrome de Heller, demência infantil ou psicose desintegrativa, o Asperger, que é o que a gente mais conhece, e o transtorno invasivo do desenvolvimento. Quando a gente já atualiza, tem atualização para o DSM-5, já temos aqui a definição, a classificação como transtorno do espectro autista. Então, deixa de ser incluído como um transtorno global do desenvolvimento e passa a ter a sua classificação individual. E aí, aqui é onde entra a questão da definição de gravidade. No DSM-5, a gente ainda tinha definição por meio de níveis de gravidade, que foram aqueles que a gente viu agora. Então, o nível 1, que é o grau leve, o nível 2, que é o grau moderado, e o nível 3, que é o grau severo. Então, muitas pessoas ainda conhecem essa separação do autismo e perguntam até, mas ele é autista leve, grave ou moderado? Então, fazendo essa separação do transtorno com base em graus. Mas, quando a gente entra para o CID-11, a gente já vê uma definição, a partir do CID-11, a gente já coloca uma definição de níveis de suporte. Então, a classificação hoje utilizada é de nível de suporte e não de grau. Depois a gente vai ver mais à frente sobre o porquê que é feita dessa forma. Mas, então, o CID-10 já classificava o transtorno do espectro autista como F84. Muitos de nós, ainda mais quem já atendeu, quem já atuou com autista,
pegou o diagnóstico no CID do F84. Então entra nos transtornos globais do desenvolvimento e a gente tem o autismo infantil no F84.0, que é o mais comum da gente encontrar porque a gente está falando aqui do atendimento de crianças. Então, quando vem do encaminhamento médico, muitas vezes está com o diagnóstico de F84. E aqui, ó, lembrando o CID-10 ainda tem como critério diagnóstico o Asperger, o transtorno global do desenvolvimento, o transtorno global não especificado do desenvolvimento, o desintegrativo, com a definição, acompanhando a definição antiga do DSM. O CID-11, ele é bem recente, ele é de 2022, então muitos sistemas, muitos médicos ainda não utilizam, muitas pessoas, terapeutas até, ainda não utilizam a definição do CID-11, ainda mais quem atua, quem trabalha muitas vezes com o sistema para colocar o diagnóstico, tem que fazer toda uma atualização do sistema, então ele ainda está com um critério antigo do F84. Mas no CID-11 a gente tem uma mudança da classificação do autismo para transtorno do espectro autista, e aí ele vai ser classificado com este número, sendo que tem algumas diferenças na classificação. Deixa eu tentar aumentar aqui. Então, nós temos o TEA sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com comprometimento leve ou ausente na linguagem funcional. O TEA com transtorno do desenvolvimento intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional. E assim por diante, sempre levando em consideração o diagnóstico de transtorno e se tem algum comprometimento intelectual ou da linguagem funcional. Então, como a gente viu, é um transtorno do espectro autista. Então, vamos encontrar crianças que possuem o transtorno do espectro autista com uma dificuldade na aquisição da linguagem funcional, mas sem comprometimento intelectual. Assim como vamos encontrar aquela criança com comprometimento intelectual e na linguagem. Então, essa definição está levando isso em consideração para tentar ter um diagnóstico mais diferencial e mais adequado dessas crianças. E aí, aqui, só para deixar mais claro, a gente atualmente utiliza a definição do CID-11 e não mais a definição do CID-10. E essa definição do CID-11 é baseado, então, não só no diagnóstico do transtorno do espectro autista, mas na associação do comprometimento da linguagem ou da deficiência intelectual, que a gente viu lá nos slides anteriores, que aparecia como deficiência mental, e que muitas vezes, isso em livros, em conteúdos de bibliografias mais antigos, porque é um termo que já caiu em desuso, mas o termo é retardo mental. Estava tentando lembrar qual era o termo, mas o termo retardo mental, que já caiu em desuso porque tem uma conotação pejorativa e hoje se utiliza o termo deficiência intelectual. E aqui eu trago um trecho colocado por Ortega em 2008, em que para o movimento da neurodiversidade, o autismo é apenas uma conexão atípica do cérebro e não um transtorno mental que deva ser curado. Então, a visão que a gente tem que ter do transtorno do espectro autista é essa, de que estamos falando de uma neurodiversidade. Estamos falando de uma forma atípica de funcionamento do cérebro daquela pessoa, mas não uma deficiência, um transtorno mental que precise de cura. A gente só precisa se adaptar, a sociedade precisa se adaptar a essa criança autista. Então, um outro ponto que eu acho que é bom da gente levar em consideração também é que não devemos esperar que todo movimento de inclusão e mudança e transformação seja feito por parte dessa criança autista. Nós, como sociedade, também devemos nos modificar e nos adaptar para conseguir incluir essa criança, porque temos muito forte, às vezes, um movimento de colocar a criança em terapia, às vezes já sabendo que não vai ter uma cura,
mas buscando uma transformação radical em quem é essa criança, quase querendo transformar ela em um boneco que obedece comandos e se comporta adequadamente, sendo que nem a gente se comporta sempre de uma forma funcional e adequada. Nós ficamos bravos, nós queremos chorar, nós queremos gritar, nós queremos nos jogar no chão também. Então, nós precisamos ter em mente de que essa criança, ela vai ter as particularidades dela e a gente também tem que aprender a se adaptar a ela e não só esperar que essa mudança parta da criança. Isso promove um movimento de inclusão maior e não só à espera de que essa criança que faça todo esse movimento de mudança para se incluir no que é o nosso padrão. Então, essa aula foi apenas uma pincelada sobre o transtorno do espectro autista, para a gente entender um pouco de como que ele se manifesta, com foco aí na questão da comunicação, principalmente na comunicação social, na interação, no repertório social e nos padrões repetitivos e restritos de comportamento, um panorama histórico só para ter uma noção de que ele está presente, o autismo está presente na nossa bibliografia desde bastante tempo, muitos anos antes, então não é algo que surgiu de 2010 para frente e que a gente está falando, hoje temos uma definição, uma classificação que está bem mais ampla e abrangente, que claro, pode ainda sofrer algumas modificações conforme a gente for vendo a necessidade, os pesquisadores forem vendo a necessidade, mas temos aí uma definição muito mais ampla e abrangente que leva em consideração que o transtorno do espectro autista, como o nome já diz, é um espectro. Então nós não temos um livrinho de como tem que ser uma criança autista e qualquer coisa que diferencie dessa ideia que a gente tem em mente já não é mais autista. Então nós temos diferentes manifestações, diferentes pessoas que são autistas e porque elas às vezes têm uma vida mais funcional, mais dentro daquele padrão típico, ou porque elas conseguem casar, ter filhos ou se comunicar, não quer dizer que elas são menos autistas, porque o autismo ele não é um livreto de como se comportar. Então a ideia dessa aula é principalmente colocar isso na nossa mente, conseguir internalizar, pensar dessa forma, para que quando a gente for falar da intervenção a essas crianças, do que é preciso, de como se estrutura e como se dá intervenção com essas crianças, a gente não fique com uma ideia de uma criança fixa, que a gente tem que modificar de uma única forma, e que vai seguir todos os nossos comandos. A gente tem que lembrar que ainda assim estamos falando de uma criança, e mesmo uma criança autista, nós temos diferentes crianças autistas, então a gente não pode entrar num padrão restrito aí de pensamento sobre o autismo. Bom, essa foi a aula de hoje e eu aguardo vocês na próxima. Obrigada!